Antes da gente falar do Rodrigo Nestor, vamos botar na tela aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Vou botar aqui na tela esse cara aqui, como a gente estava falando anteriormente, né? O bid, né? Tá no bid aí, o zagueiro espanhol, né? Marco Moreno, nascido em 20 de 2 de 2001. Cara, 2001 eu já tava trabalhando, já tava naquele trabalho há muito tempo, né? Eu entrei em 2007, você entrou em 1986, né? Quase. Já tava já há muito tempo lá. Enfim, e ele tá regularizado, né? Evidentemente que tem situações físicas, ele não joga há bastante tempo. É um jogador europeu e é uma aposta, né? É uma aposta. É um jogador que não foi muito utilizado lá na Europa. É jovem, de 25 anos. Assim, eu não quero nem criar expectativas, porque pra mim, não necessariamente só porque ele é europeu, que ele é um baita zagueiro, ou vai ser um baita zagueiro. E nem porque ele é um jogador que teve pouca minutagem, que pra mim é um zagueiro ruim. A gente vai precisar ver ele jogando. A gente vai precisar ver ele em campo pra efetivamente a gente entender em qual patamar, né? E qual é o patamar desse zagueiro espanhol aí do Bahia. Se chega pra ser titular, se chega pra ser reserva, se chega pra compor elenco. Porque nós já tivemos aqui no futebol brasileiro exemplos de Pablo Mari, por exemplo, né? Que inclusive tá livre no mercado agora, de que às vezes um jogador não é tão falado, não tem um gabarito de Europa muito grande, mas quando chega aqui ele consegue ser extremamente útil, como foi, por exemplo, o Pablo Mari. Né? O que a gente pode esperar, Rodrigo, desse zagueiro aí do Bahia? Ele chega para ser titular? Em princípio não, chega para compor elenco, porque é um jogador que a gente chega sem nenhum tipo de referência, né? A gente não tem a única referência que a gente tem é que ele é um jogador europeu, a gente sabe que jogador europeu, se ele é bom, e se ele é ruim, ele é ruim, né? Mas tu tem também em mente que é uma aposta, que vai ser necessário esperar ele entrar em campo para efetivamente a gente entender qual a qualidade dele, como é que ele joga e qual prateleira que ele tá nesse elenco do Bahia? Jonas, sinceramente, quando saiu o nome desse jogador, né? Eu fui fazer algumas pesquisas, né, sobre ele. E, cara, eu fiquei empolgado, sim. Eu fiquei empolgado. É um jogador alto, é um jogador que tem muita envergadura por cima, né? Consegue chegar muito bem nas bolas aéreas. Ele sabe sair muito bem com os pés. E era uma qualidade, era uma virtude do Pablo Mari quando ele chegou no Flamengo. Aquele passe que rasgava, né, entre linhas. Então, assim, foi um jogador que no Eibar ele foi titular em 30 jogos, se eu não me engano. Então, assim, é um jogador que, se conseguir entender o que é o Bahia, como é o futebol brasileiro, que efetivamente, como ele falou, é um espanhol, é uma escola diferente, né? Mas eu acho que ele tem todas as credenciais para mudar algumas carências do Bahia. Inclusive, a maior carência do Bahia que eu acho que ele pode mudar, Jonas, é a saída de bola. Eu acho que é a saída de bola dele, que eu vi os vídeos dele jogando ano passado. A saída de bola dele é muito boa, muito boa. Então, Rogério Ceni não vai precisar trazer o Luciano Juba para terceiro zagueiro para melhorar a saída de bola se o Marcos Moreno lá estiver. Então, assim, eu vejo sim, Jonas, como um jogador que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas não vejo como aposta. Eu acho que já é uma realidade, é um jogador experiente. E quando você olha essa zaga do Bahia, cara, eu acho que ele vai ser o principal jogador dessa zaga aí e muito mais, galera. Eu gostaria de deixar aqui para vocês, eu acho que ele vai ser o responsável pela volta do Ramos Mingo. Pelo Ramos Mingo voltar a projetar aquele futebol que ele entregava no Bahia. Porque o Ramos Mingo, ao lado sempre de outro zagueiro ali, o Ramos Mingo não se sente à vontade, né? E ele errou uma vez, errou duas, errou três ele meio que perdeu um pouquinho da referência do futebol dele. Acho que com Marco Moreno e Ramos Mingo, né, efetivamente jogando um destro e um canhoto, tem tudo a poder ajudar o Ramos Mingo. E, cara, sinceramente, botando o goleiro que chegou, Jonas, pela referência que a gente viu ele fazendo lá no Maracanã, o cara que fala muito com a sua zaga. O Guido Herrera. O Guido falando com a sua zaga, orientando. Eu acho que, além de toda essa questão do Marco Moreno, com a chegada do Guido, tendo a linha de 5 ali, goleiro, o Guido. Aí bota ali o Roman, o Marco Moreno, o Ramos Mingo e o Juba. Cara, sinceramente, Jonas, uma linha de zaga de respeito, na minha opinião, com o Acevedo à frente ali ainda. Já a gente vai montar aqui um Bahia ideal, né? Mais pra perto do final do programa, a gente monta aqui um Bahia ideal. E você que tá com a gente aí no chat, você monta junto com a gente, tá?
Nesse momento, a tua função é comentar, porque a gente tá lendo aqui os comentários. Antes da gente pular para a próxima pauta, que vai ser Rodrigo Nestor, vamos abraçar a galera que tá com a gente aqui no chat. Eu vi uma mensagem aqui, eu era para ter. Favoritado essa mensagem, um amigo pedindo um abraço pra filha dele, cara. E não é a primeira vez que ele manda essa mensagem. Enfim, mas Deixa eu ver se tu acha aqui. se tu tiver aí ouvindo, por gentileza, manda de novo aí, pra gente mandar um abraço aí pra tua filha que passou aqui. Eu tinha que ter favoritado, acabou que eu não favoritei. Mas abraçar aqui, ó, o Robinson, lá de Salvador. Valeu, Robinson, abraço pra você. Marcos Rosa, não é nada disso, é embrólio referente ao Nacional. Francisco Cristóvão, Alejo e Cauê podem ser essenciais amanhã, principalmente. O jogo é amanhã, né? Não, o jogo do Bahia é domingo. Não é domingo? O jogo do Bahia é domingo. Ou tô doido? Eu sei que amanhã tem Santa Cruz. Inclusive, a gente vai fazer um pós-jogo aqui também. Everaldo Silva, Jonas, sou o Bahia até morrer, mas o Ceni aí não vai ganhar nenhum título de expressão. O Augusto falou que a Fonte Nova vai estar lotada. Né? O Francisco tá achando. O Francisco botou amanhã, o Alejo precisa ser titular. É amanhã o jogo, gente. Não, domingo, cara. 4 domingo, horas. né? Tá doidão, hein? É domingo. Ele deve estar achando que hoje já é sábado. Não passou de meia-noite ainda. O José Fernando botou, ó. O X1 dele é muito fraco. Bota aqui o José Fernando. Antônio Sampaio, boa noite, Jonas e Rodrigo. Deus abençoe todos vós. Concordo com os comentários aí de vocês. Tamo junto, irmão. Um abraço pra você. Tá aqui, achei, ó. Tricolor de direita 01. Boa noite, bancada. O Kiko não tem nada. Como você mesmo falou, ele é um jogador de 10 jogos. Por favor, manda um abraço pra minha filha Letícia, de 10 anos. Um abraço pra Letícia. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço aí pra você, tá, Letícia? Abraço. Um abraço, Lelezinha. Tamo junto. E você que tá com a gente, sobe o like, inscreva-se, manda seu live pix pra gente, tá? Clica no link que tá fixado aí no chat ou aponta o seu telefone pro QR Code e você manda pra gente sua mensagem aqui. A gente voltando com tudo, tá aí, ó. O Tricolor botando, ó. Eu e minha filha Letícia estamos aguardando o abraço. Valeu, Letícia. Tamo junto. Abraço pra você, irmão. E o Leandro Dourado, ele botou, Jonas, o que você achou do Everton Ribeiro mais à frente? A gente vai entrar nessa pauta do Everton Ribeiro, a gente vai assistir parte da coletiva que ele concedeu hoje no CT Evaristo de Macedo. Mas antes, né, o Rodrigo trouxe aqui a pauta sobre o Rodrigo Nestor, né? Muito contestado por conta de uma compra que muitos não concordavam. Nitidamente, a compra dele foi uma forçação de barra enorme, porque naquele momento ele não estava jogando nada. Então, assim, ele entrava só para ter minutagem, porque aí a compra seria obrigatória. Efetivamente isso aconteceu, a compra obrigatória aconteceu. E sejamos bem sinceros, nessa temporada de 2026, né, Rodrigo? Ele é o jogador que mais está mostrando bom futebol. Aproveitando essa lacuna, essa oportunidade de ser esse meia de criação na ausência do Everton Ribeiro. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, referente ao Rodrigo Nestor, já estendo para a galera do chat também. Hoje o Nestor é titular e o Everton Ribeiro é o reserva desse meio campo do Bahia? E aí, Rodrigo? Dá de César o que é de César. Você não conhece esse ditado? A gente tem que dar de César o que é de César. Hoje, para mim, o Rodrigo Nestor é titular absoluto no lugar do Everton Ribeiro. E eu vou te explicar o porquê, Jonas. Você vai saber disso também, porque o próprio Everton Ribeiro, que vai passar aí a entrevista dele, falou que ele tá fora de forma ainda. Ele não tá bem ainda fisicamente. Então, para mim, pelo que tudo... Cara, o passe que o Rodrigo Nestor deu pro Ademir, cara, não é qualquer passe não, cara. Ele esperou o momento certo, deixou a zaga se recompor e deu um passe entre linhas ali surreal, cara. Deixou o Ademir até uma coisa fez de bom, né? Bateu com a perna direita certinho, né? O Ademir com a perna direita, meu cara, o Ademir contra o Atlético Mineiro, o Ademir ele tem algo que ele jogou no Atlético, né? É lei do ex, né? Esqueceu de falar isso. Mas só que contra o Atlético ele só faz golaço. Eu acho que ano passado, a galera do chat vai lembrar, ele deu uma porrada de fora da área, né? Um golaço também lá contra o Atlético Mineiro. Então contra o Atlético ele costuma crescer. Que continue assim, né? Então, pra mim, cara, o Rodrigo Nestor ele tem mostrado, ele tá bem mais focado, tá bem mais centrado e tá tentando entender, Jonas, assim, cara, se eu continuar desse jeito, eu vou me afundar aqui no Bahia, cara. A torcida do Bahia vai botar ele pra fora. Então, cara, na minha opinião, foi uma grata surpresa essa volta, né, no segundo semestre do Rodrigo Nestor, cara. Que traz essa, né, Jonas, pra você ver, a gente queria, há pouco tempo, uns 2 meses atrás, Jonas, a gente ficava aqui, meu Deus do céu, quando sai o Everton Ribeiro, entra Rodrigo Nestor e Araújo, pelo amor de Deus, meu irmão, não tem como. Pô, dá arrepio, dá calafrio. E hoje não, cara. Hoje a gente tá debatendo e eu afirmo aqui, na minha opinião, e gostaria de saber da opinião de vocês aí do chat. Para mim, Rodrigo Nestor é
é titular no lugar do Everton Ribeiro. Claro, dada alguns pontos aqui, né? Primeiro que o Everton Ribeiro deixou claro que ele está fora de forma. Então ele ainda precisa readquirir a melhor forma. Aí depois que o Everton Ribeiro readquirir a melhor forma, cara, se o Rodrigo Nestor continuar jogando desse jeito, aí, meu irmão, aí bota o Rodrigo Nestor de um lado e o Everton Ribeiro do outro mesmo. O Nestor não vai poder sair desse time. Alguém vai ter que sair caso ele continue jogando desse jeito, Jonas. Eu espero que não seja fogo de palha, né? Espero que ele consiga jogar a temporada bem e possa realmente performar com a camisa do Bahia, porque tá sendo muito importante mesmo. Inclusive, vamos botar na tela aqui rapidamente, ó, os números dele nesse momento, só para você dar uma olhada. Ele é jovem, né, cara? 25 anos ainda, tá valendo 7 milhões de euros. Teve o contrato efetivamente firmado aí dia 1º agora. Ele tem contrato longo até 2030, tá? Então tem aí quase mais 3 anos aí de contrato, praticamente, o Rodrigo Nestor. E aqui embaixo a gente vai ver os números dele, ó. O desempenho por clube no Bahia. Foram até agora 72 jogos, 10 gols e 8 assistências do Rodrigo Nestor. E grande parte dessa assistência, desses gols, estão sendo agora nessa temporada de 2026. Ele vai sendo realmente importante. Então, para você ter uma ideia, aqui a gente critica o criticável e elogia o elogiável. A gente não fica perseguindo o jogador, a gente não fica nada. Muito pelo contrário. A gente quer que o jogador entre em campo e jogue bem, e performe, jogue futebol. Né? E o Rodrigo Nestor, efetivamente, ele tá jogando futebol de forma que merece ser elogiado. Agora, eu acho que ele não tem perfil de protagonista. Pode se tornar? Pode. Tem condições? É jovem? Tem. Tem qualidade? Tem. Tá bem? Tá bem. Sabe? Mas eu ainda gostaria de ver no Bahia um 10 de verdade, né? Aquele jogador que era do Palmeiras, que foi pro México, que agora o México tá devolvendo ele, que é o Rafael Veiga, que o Bahia fosse lá no Inter, que tá jogando nada, e contratasse ou tentasse contratar Alan Patrick. Tem o Martinho Ojeda, que tá jogando lá lá na MLS, o Montoro, né? Que o Santos entrou num colapso financeiro gigantesco. Fosse lá no Santos e trouxesse o Rolhésia, que eu acho que joga demais. E os clubes moleque é bola. Os clubes estão deixando passar o Rolhésia. O Santos tá raspando com a unha, né? Tá complicada a situação lá financeira. Ninguém chega lá para tirar o Rolhésia, que é um baita jogador. Enfim, mas na ausência desse grande nome, o Rodrigo Nestor realmente ele tá fazendo a diferença nesse meio campo aí do Bahia. E eu concordo com você, cara. Eu acho que hoje o Rodrigo Nestor é titular e o Everton Ribeiro é reserva.